יחד לב אל לב נפתח ונראה את האור שבשמיים. יחד לב אל לב נפתח בתקווה לאהבה. Shalom Lekulano ve Shalom Tzadikim, paz e plenitude a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Shur semanal. Hoje falando sobre o último capítulo, Hoje falando sobre o último capítulo do Ilhot Deot, capítulo 7, encerrando essa série de estudos sobre o Ilhot Deot que fizemos nessas últimas 7 semanas, onde estudamos cada semana um capítulo do Ilhot Deot. Na verdade, 6 semanas, já que tivemos no episódio 3, fizemos o 3 e o 4, por serem capítulos bem curtinhos. Mas no capítulo 7, iremos ver questões sobre fofoca, sobre Lashon Hará, sobre maledicência e outros assuntos mais. Bom, na primeira Mishnah nós vemos ele dizendo, Maimônides citando a frase: a pessoa que fofoca sobre um próximo transgride uma proibição da Torá. Conforme está escrito, não andarás com fofocas em teu povo. Embora não seja uma violação castigável com chibatadas, trata-se de um pecado muito grave, que pode causar a morte de muitas almas de Israel. Daí, a advertência da Torá, logo em seguida: não permanecerás indiferente diante do sangue do teu próximo. Veja e aprenda o que acontece com um Doeg e o Edomita. Então aqui nessa primeira Mishnah nós vemos Maimônides dizendo sobre fofoca. Ele vai dizer sobre quem faz fofoca. A pessoa então que fofoca é considerada como um pecador, já que a fofoca é um pecado. E ele vai ligar isso ao versículo que diz: não ficarás em pé diante do sangue do teu próximo. E isso envolve fofocas que envolvam as sensibilidades do próximo, né? A pessoa que fofoca, a pessoa que traz a fofoca para o meio do arraial, ela transgride um pecado gravíssimo da Torá, pois ela pode estar assassinando e se suicidando através de sua frase. A Lashon Hará ela como um assassinato e um suicídio. Eu sempre digo isso porque a Lashon Hará ela não apenas mata a índole, ela não mata apenas, na verdade, a personalidade do próximo, sendo ela a personalidade referenciando-se àquilo que as pessoas conhecem de si, conhecem do outro. Então, aquilo que as pessoas conhecem sobre mim seria a minha personalidade para com as pessoas, é a minha forma, é a minha persona que as pessoas conhecem, e essa é a minha forma de quem eu sou de fato, porque, de acordo com os nossos sábios, quem eu sou aquele que as pessoas veem. Então, eu sou aquilo que eu faço aparecer perante as pessoas. Então as pessoas me conhecem por aquele aspecto meu. Quando as pessoas fazem fofocas umas das outras, elas assassinam essa personalidade social que nós apresentamos aos outros. Elas estão assassinando a minha identidade, a minha como é que eu posso dizer? A minha aparência para com os outros. E elas começam a me olhar estranho, começam a olhar a minha sensibilidade. E a fofoca ela traz um suicídio também, porque a pessoa também acaba se suicidando quando ela acaba adquirindo essa personalidade fofoqueira. As pessoas param de confiar em você porque você acaba fazendo sempre fofoca sobre tudo que você ouve. Você se torna uma pessoa não confiável, as pessoas deixam de confiar em você. Então um suicídio social é ao mesmo tempo um assassinato social do outro e um suicídio de mim mesmo. E isso é considerado um pecado. E na segunda Mishnah, Maimônides vai dizer sobre quem é esse fofoqueiro, o que é o fofoqueiro. Perdão. Quem é o fofoqueiro? E Maimônides vai dizer que é quem coleta informações e vai de pessoa em pessoa contando, ou seja, aquela pessoa que pega as histórias geralmente pela metade, aquela pessoa que ouve a conversa dos outros, aquela pessoa que sempre está se intrometendo na vida do próximo e acaba pegando essas informações e dizendo uma a uma
para cada pessoa, dizendo para de pessoa em pessoa aquilo que não a convém, que não faz parte de seu conhecimento, não deveria pelo menos fazer parte de seu conhecimento, pois tudo aquilo que eu conto para outra pessoa vem de uma permissão pessoal que eu mesmo dei a outra pessoa, uma permissão que eu permiti se fazer conhecida para com a outra pessoa, um aspecto meu que eu permiti que as pessoas conhecessem de mim, e quando uma outra pessoa que eu não permiti saber rouba essas informações, ela não está apenas fofocando, ela está roubando a minha vida, ela está roubando a minha personalidade social, ela está roubando quem eu sou, a minha essência para com os outros, ela está roubando a minha boa índole dos outros, e está trocando por uma personalidade, por um conhecimento deturpado de quem eu sou. Então quem fofoca, ele estraga o conhecer o aparente de outra pessoa para com a outra pessoa. Ou seja, a pessoa que fofoca, ela estraga os relacionamentos sociais entre as pessoas. Assim diz fulano, ou assim escutou sobre fulano, mesmo se ele só conte verdades, isso causa destruição do mundo. Pessoas que fofocam trazem o Olam Hará, o mundo mau. Ele não traz o Olam Rabá, ele não traz a retificação, o Tikkun Olam, ele não traz o Tikkun Olam, ele traz o Olam Hará, ele traz o mundo mau, ele destrói o mal, ele destrói, ele não destrói o mal, ele destrói o mundo através do mal. Ele traz maldade para o mundo. Aquela pessoa que guarda para si o que é contado para ela, pois isso ela entende que é uma permissão que a outra pessoa deu a ela de ela conhecer aquele aspecto da outra pessoa, ele está trazendo o Tikkun Olam. Agora a pessoa que fofoca, a pessoa que gera intrigas entre os irmãos da congregação, entre os irmãos, entre a sociedade, entre os irmãos do arraial, traz destruição para o arraial. A língua tem dois dons, o dom de abençoar e o dom de amaldiçoar. A língua é a arma mais poderosa do mundo, pois o homem com uma língua afiada pode abençoar, ensinar, aconselhar. Mas uma língua deturpada, uma língua malvada e afiada para o mal pode destruir, assassinar e deturpar o mundo que conhecemos. A língua tem o poder de falar a verdade, mas a língua também tem o poder de falar a mentira. A língua tem o poder de construir, de edificar, de bendizer o nome do Eterno, mas a língua também tem o dom de destruir, de amaldiçoar e de trazer a maldificação do nome divino. Então a língua é a arma mais poderosa que o homem tem. E quando ela não está retificada, quando esse aspecto do homem não está retificado, não está edificado de maneira concisa e boa, ele não traz o bom, o justo, o belo e o verdadeiro. Ele traz o mal, o injusto, o feio, o imperfeito e a mentira. A árvore da morte deste conceito, se digamos assim. Quando Platão diz o bom, o justo, o belo e o verdadeiro, isso também está ligado à língua. A língua, quando fala coisas boas, justas, belas e verdadeiras, ela aproxima o Tikkun Olam para mais perto de nossa realidade. Quando essa pessoa usa a língua para o mal, a injustiça, o imperfeito, a imperfeição e a destruição e a mentira, essa pessoa está destruindo o mundo. Ela está tirando pedra por pedra desse castelo que deveria se tornar um castelo mais belo de todos os mundos, a humanidade. E ele acaba destruindo esse castelo pedra por pedra. Cada ser humano é uma pedra do castelo divino no mundo. Quando uma pedra escapa de seu caminho, ela derruba toda a estrutura do castelo.
Por isso, cada engrenagem do sistema deve trabalhar com a sua função para a elevação e a melhora do mecanismo, ou de, pelo menos, no mínimo, manter vivo o sistema que já se existe. Quando uma engrenagem se quebra, ela corrompe todo o sistema e estraga o fluxo natural do mundo. Estraga o fluxo natural que a sociedade plantou para edificar o nome divino. Portanto, a Lashon Hara, falar mal do próximo, mesmo que seja verdade, ainda é uma forma de pecado. É um pecado. É uma forma de destruição do mundo. Falar mal do próximo, mesmo que seja verdade, já que divulga falsidades, é chamado de difamador. Maledicente é quem senta e conta em tom pejorativo. Fulano fez isso, sabia? Assim eram os pais dele. Eu já sabia, os pais dele eram da mesma forma. A tal da fofoca. Ouvi isso a respeito dele, sobre uma pessoa como esse versículo declara, que Deus remova todos os lábios afiados e as línguas faladoras de grandezas. Ou seja, quem faz a Lashon Hara também está afastando de si mesmo, por isso que eu disse do suicídio, está afastando de si mesmo as bênçãos que Hashem tem para dar para ela. Ela afasta as grandezas que Deus tinha ali proporcionar de sua realidade. Quem fala mal do próximo está afastando a Shekhinat Hashem da presença de sua própria vida. Deus não ouve as maledicências, Deus não ouve as orações de quem tem lábios afiados, Deus não ouve as orações de quem tem línguas afiadas. Então cuidado para não acabar utilizando das verdades alheias como forma de difamação do próximo. Não é assim que deveriam funcionar as coisas. Não é porque você sabe de uma verdade que você precisa sair contando para todo mundo. Os sábios declaram: os castigos de 3 pecados são cobrados do homem neste mundo e fazem desmerecer a sua porção do mundo vindouro. Idolatria, relações íntimas proibidas e assassinato. Essas são as 3. Esses são os 3 pecados, de acordo com Maimônides, que retiram os direitos do mundo vindouro de quem os comete. Mas a gravidade da maledicência equivale a todas essas 3. Ou seja, você pode não ser um assassino, você pode não ser uma pessoa... como é que se diz? Enfim, que tem relações proibidas. E você também não é uma pessoa idólatra. Mas se você é uma pessoa fofoqueira, uma pessoa mexeriqueira, essa pessoa está fazendo um pecado grave como ou maior do que esses 3 outros. E também afasta de si os direitos do Olam Rabá. E deleta méritos no Olam Rabá e afasta cada vez mais a essa realidade a qual Deus tem todo o prazer de fazer se manifestar no mundo, mas quando o homem se deturpa do seu caminho, sai de seu centro e profana essa santidade presente no mundo através de sua língua, Deus demora ainda mais para que esse Olam Rabá possa se fazer presente e se afasta cada vez mais gradativamente sua presença no meio de nós. Os sábios também disseram: quem fala mal do próximo é como se renegasse sua crença em Deus, conforme está dito: aqueles que disseram, como nossas línguas nos fortalecemos, nossos lábios conosco estão. Quem é o Senhor sobre nós? Utilizando como se ensorbebecesse com essa arma poderosa que ele possui, chamada a língua. A língua do homem, como já disse, é a arma mais poderosa do mundo. E esta arma, quando se transforma fruto do próprio ego, quando ela se envenena com o ego humano, ela se deturpa,
e ela se quebra e se transforma em uma arma para o mal, e não para a defesa, e não para a aproximação do Olam Rabá, mas sim para a destruição do mesmo. Como é dito no Salmo 1, não se assentais na roda dos escarnecedores, é também se manter afastado de todos aqueles que fazem isso. Como já dissemos no capítulo anterior, é melhor que se estamos sozinhos do que mal acompanhados. Ou seja, é melhor que nós comamos sozinhos em nossas mesas do que se sentar em uma mesa de fofoqueiros que não aproximam a presença divina, mas sim a afastam e trazem às vezes assuntos desnecessários que podem deturpar e assassinar a minha visão que eu tenho da outra pessoa. Ou seja, não se assente na mesa daqueles que conversam sobre os outros. Evite assuntos que falem sobre as relações alheias, sobre as intimidades alheias. Evite conversar sobre isso. E se alguém entrar nesse assunto quando estiver conversando com você, apenas peça que não fale. Pois é dito, se você não há nada de bom para falar sobre outra pessoa, permaneça-se calado, pois o silêncio é o maior de todas as orações. Se não há nada de bom para se falar sobre o outro, não fale. Mas também evite corrigir aquela pessoa em público, como é dito no capítulo 5, no capítulo 6, na frente dos outros. Agora, se você não há nada de falar com aquela pessoa, que você não é nenhuma autoridade religiosa, espiritual ou paternal daquela pessoa, você não tem direito nenhum de brigar com aquela pessoa, de corrigir aquela pessoa, então não fale nada, permaneça-se calado. E corrija essa pessoa e diga: não fale sobre essa pessoa para mim, ou não compartilhe coisas íntimas dos outros para mim, ou apenas se afaste. Com educação, se afaste e não ouça o que ele tem a dizer. Pois quem ouve a fofoca é como se também estivesse fazendo. Quem dá ouvidos a Lashon Hará é como também se estivesse fazendo. Quem ouve a voz do ímpio é como se estivesse sendo ímpio também. Quem dá ouvidos ao ímpio é como também se estivesse sendo ímpio. Na Mishnah, continuando a Mishnah, contar maledicência causa a morte de 3 pessoas: da pessoa que conta, da pessoa que escuta e da pessoa sobre a qual se fala. Ou seja, mais uma vez trazendo embasamento para aquilo que eu disse. A fofoca traz o assassinato e o suicídio do rebanho. A pessoa que fala também morre. A pessoa que escuta também morre. E a pessoa pela qual fala também morre. Determinamos, quarta Mishnah, determinados tipos de expressões podem ser caracterizadas como pó de maledicência. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Aquela poeirinha de maledicência, aquela poeirinha, aquela sujeirinha de fofoca que existe no nosso meio, aquela essência de maledicência que existe no nosso meio, que pode destruir só um minuto, pode destruir todo o meio social a qual essa pessoa está inserida. Uma simples poeira dentro de um sistema de engrenagens pode quebrar o relógio. Então devemos evitar que essa poeira entre, evitando dar ouvidos às pessoas que podem ser ou que podem alimentar essa poeira, que se torna uma grande pedra que destruirá todo o sistema. Quais são essas poeiras? Quando se diz sobre alguém: quem diria que fulano se tornaria o que é hoje? Ou parem de falar dele, nem vou contar o que aconteceu. E todo tipo de expressões provocadoras como essas também é considerado pó de maledicência, aquilo que instiga, aquele aspecto que gera curiosidade para saber. É sobre isso que ele está falando. Aquela fala que atiça a curiosidade humana para saber do outro, que atiça
a curiosidade humana para saber o que aconteceu com o outro, evitar também atiçar a curiosidade do outro sobre outra pessoa, porque aí seria inevitável não dar atenção, porque assim você ativou a minha curiosidade. Se eu for pego de surpresa, eu vou querer saber o que aconteceu com essa outra pessoa, e isso pode ser fofoca e destruirá a essência que essa pessoa construiu para com todos, através dessa poeira que pode destruir todo o mecanismo desse relógio. Quem abençoa seu próximo em alta voz de manhã bem cedo o terá amaldiçoado, pois a sua bondade pode causar danos. Similarmente, deve-se considerar o pó de maledicência quem conta maledicência em tom de chacota e de maneira frívola, como se estivesse instigando seu ódio. Também sobre isso Shlomo Amelech fala em sua sabedoria. Com alguém que se diverte lançando brasas, flechas e morte e diz: eu só estava brincando, também está incluído nessa definição. Quem fala asneiras ou falas dúbias, de duplo sentido, ou falas presunçosas e depois diz: eu só estava brincando, relaxa, também está fazendo lashon hará, está usando a sua língua para o mal. Lashon hará não significa apenas fofoca, significa a língua má, a língua que gera o mal, a língua que alimenta o mal, que alimenta a destruição do outro. Quem conta maledicência sobre outrem ardilosamente, se fazendo de inocente, como se não soubesse que está proferindo maledicência, e que, ao ser censurado, se desculpa alegando: eu não sabia que se tratava de uma maledicência ou que fulano estava envolvido. É considerado maledicência falar mal do próximo tanto na presença quanto na ausência dele. Ou como dar fatos que, quando passados de um para o outro, possam causar a ele danos físicos ou monetários, ou mesmo apenas irritação ou temor. Considera-se que declarações assim, quando feitas na presença de 3 pessoas, já tenham se tornado de conhecimento público. Portanto, se uma das 3 repassar o assunto, ela não estará violando a proibição de falar mal do próximo, desde que a intenção dela não seja a de alastrar o caso e expô-lo ainda mais. Todos os exemplos acima mencionados são de pessoas fomentadoras da maledicência, e é proibido viver na vizinhança de gente assim. Quanto mais sentar-se com elas ou ouvir a conversa delas, a sentença do julgamento contra os nossos ancestrais no deserto só foi decidida por causa da maledicência. Não sei se vocês se lembram daquele caso de Miriam. Por que Miriam adoeceu? Por que Miriam ficou doente? Porque Miriam falou mal de seu irmão. Miriam falou mal de seu irmão. Falou mal, deu a sua opinião sobre seu casamento com a xiita. E isso trouxe lepra e doença para ela. E isso trouxe destruição para o arraial, pois quando Miriam morreu, os poços secaram. E Miriam, quando adoeceu espiritualmente a água que a guiava, que a seguia, pois é dito que aonde o povo de Israel ia, um poço de água, uma nascente de água o seguiam. E é dito que isso só acontecia por causa de Miriam, que era regida por essa água, e que quando Miriam morreu, a água secou. A Miriam morreu por causa da sua língua, que a matou. E mesmo quando Moshe orou, Ernar refana Alá, eterno, rogo-te que curia, ainda assim, ela mesmo curada veio morrer depois. E os poços secaram. Então a língua também tem o dom de secar a água da vida que segue a nossa vida através das bênçãos que Hashem tem a nos oferecer.
ela afasta, ela seca os nossos riachos de bênção que emanam da Torá e das mitzvot. Elas matam a essência de bênção que Deus tem colocado em nossa vida. Ela seca o poço. Ela seca o poço. Tem uma literatura interessante, peço licença, vou apenas pegar o livro para explicar melhor sobre a maledicência. No Ketsuth Shulchan Aruch, apenas vou encontrar onde está escrito. No Ketsuth Shulchan Aruch, se não me engano, no primeiro livro, só um instante. É muito importante que eu leia isso aqui. Bênção para certos, as proibições. A primeira coisa que a gente pode falar está no capítulo 63 do primeiro livro, página 364. Que diz aqui, ó: as proibições de fraudar e de iludir com as palavras. A gravidade de enganar com as palavras, de iludir, de ludibriar com as palavras, isso referente aqui ao comércio, mas que pode se aplicar o seu conceito a isso que estamos lendo aqui. Ele vai dizer assim: assim como é proibido fraudar na compra e venda, assim também é proibido fraudar com as palavras, conforme foi dito: um homem não enganará o seu próximo, e temereis,
Do próximo, e temereis o teu Deus. Esta passagem trata da fraude com palavras. Fraudar com palavras é pior do que fraudar com dinheiro, porque esse que fraudou com o dinheiro pode devolver ao outro. Quem fraudou com palavras não pode devolver a essência que fora morta da outra pessoa após o que foi falado. O primeiro afeta o dinheiro, enquanto o outro afeta o próprio indivíduo. A pessoa que clama por ter sido fraudada com palavras é imediatamente escutada. Em especial, é preciso atentar para não fraudar a esposa e nem fazê-la sofrer com palavras, pois a mulher é sensível por natureza e qualquer sofrimento a faz chorar. Isso que diz o Shulchan Aruch. Deus, louvado seja, bastante rigoroso com as lágrimas, e os portões das lágrimas nunca foram fechados. Aqui ele está dizendo sobre, então, fraudar a imagem do outro, sobre corromper a imagem que os outros têm sobre outras pessoas, e que isso pode causar lágrimas, pode causar dor, e quem causa dor, mesmo que não tenha sido o propósito de causar dor, mas causou uma dor através da língua, é como se estivesse fazendo Lashon Hará, pois essa Lashon Hará veio para o mal a trazer dor. E Deus não se alegra da dor humana. Deus não se alegra da lágrima humana causada pela dor. Porém, é dito que os portões das lágrimas nunca foram fechados, como diz no Tratado Berachot 32a. Porém, quando essas lágrimas se tornam corrompidas, essas lágrimas se tornam de dor, de angústia, de mágoa, essas não agradam a Deus, pois Deus não se agrada da dor humana. Isso me lembra de uma música do Mordechai Ben Davi que diz o seguinte, em uma certa frase, traduzindo para o português, a música Rachamin, presente na Selichot, por exemplo, tem uma determinada frase dela que diz o seguinte: entregamos as nossas lágrimas ao Deus Shammah, referenciando-se a Neshama, aqui na verdade referenciando a Shechinat Hashem, referenciando-se a Shechinat Hashem como quem entrega as lágrimas em uma taça para a Shechinat Hashem. E em outra parte do Shulchan Aruch, ele vai dizer o seguinte: acredito que esse seja já num outro livro. Só um instante. Acredito que eu só vou conseguir encontrar no outro livro. Kitsur Shulchan Aruch, essa coletânea de 2 livros, né? Mas há uma parte dela especificamente sobre o Lashon Hará.
Eu não vou encontrar. Ele iria dizer sobre o pó de maledicência, sobre este pó que elimina, que destrói esse mecanismo social e que mata aqueles que a ouvem. Continuando, todos os exemplos acima mencionados são de pessoas fomentadoras de maledicência, e é proibido viver na vizinhança de gente assim. Quando mais sentar-se com elas e ouvir as conversas delas, a sentença do julgamento contra os nossos ancestrais no deserto só foi decidida por causa da maledicência. Isso que já lemos. Na sétima Mishnah, são 8 Mishnahs, já estamos acabando o capítulo. Quem se vinga de outrem transgride uma proibição, conforme está dito, não te vingarás, embora não seja uma violação castigável com chibatadas. A vingança é um temperamento muito reprovável. Pelo contrário, a pessoa deve treinar-se para ficar acima dos seus sentimentos. Quem se vinga está fomentando também essa destruição. Quem se vinga usando dos lábios para essa vingança, e quem se vinga em qualquer aspecto, está trazendo a destruição do mundo e afastando o Olam Rabá de nossa experiência terrena. Está afastando não só de si, como dos outros, a presença divina e as bênçãos que Hashem tem a nos dar. Trata-se de ficar acima dos seus sentimentos, pois o bom entendedor sabe que todos os assuntos mundanos não passam de futilidades e banalidades, portanto, não vale a pena buscar vingança sobre eles. Como se caracteriza a vingança? Então Maimônides vai começar aqui a dizer sobre essas características da vingança que poderiam ser encaixadas na Lashon Hará. Através de um exemplo, alguém pede a um amigo: me empreste teu machado. E o amigo responde: não lhe emprestarei. Se no outro dia esse amigo precisar pedir emprestado o machado do primeiro, mas este se recusar a emprestar, dizendo: não te emprestarei, assim como você não me emprestou, isto é vingança. E ao invés disso, quando solicitá-lo, deve se entregar de pleno coração, mesmo que ele não tivesse feito isso por você, mesmo que outra pessoa não faria o mesmo por você, você fará com todo o amor possível, pois é isso que um bom judeu faz. É assim que se aproxima o Olam Rabá, é assim que se aproxima o Tikkun Olam, é assim que se traz Tikkun Olam para o nosso mundo, fazendo pelo outro aquilo que o outro provavelmente não faria por mim, mas eu faria com amor, porque é isso que um bom judeu faz, e não fazendo ao outro aquilo que eu não gostaria que fizessem comigo. Não ficando em pé diante do sangue do meu irmão, mas também amando ao próximo como a mim mesmo. São esses dois aspectos, essas duas mitzvot citadas na Torá, que nos trazem a elevação de nossa alma. Também, né? Mas esses dois principais, olhando para o nosso conceito daqui, do que estamos estudando, o não ficar em pé diante do sangue do teu irmão e o amar ao teu próximo como a ti mesmo, são os principais mandamentos que um homem deveria seguir, mesmo que não fosse judeu, pois isso faz parte da índole humana, e que deveria ser parte da índole humana, a de respeitar a dor do outro, não compartilhar a dor do outro, não roubar aquilo que pertence apenas ao conhecimento e à intimidade do outro, e amar ao próximo como eu me amo. E como é que eu amo o próximo? Amando primeiro a si, entendendo primeiramente os seus limites e os limites assim do outro, para que você não acabe passando os limites dele. Você precisa primeiro estabelecer os seus limites, se amando, querendo uma cerca em torno da sua Torá. Como diz o Perkei Avot, crie uma cerca em torno da Torá, pode ser interpretada da mesma maneira. Crie uma cerca em torno de sua intimidade, de sua própria santidade humana que existe dentro de si. Porque o seu terreno, a sua intimidade é sagrada. E ela não pode ser corrompida por ninguém, pois apenas a ti pertence e a Deus. Mas quando eu faço fofoca, eu estou roubando e agredindo essa santidade do outro, de sua intimidade. Por isso devemos tomar cuidado
para que não acabemos invadindo o espaço alheio e assim roubando a sua essência de privacidade. Como que se caracteriza essa vingança? Isso aí que eu já estava lendo. Parei aqui. Assim disse Davi a respeito das suas qualidades exemplares: terei retribuído com o mal aos que me fizeram mal. É uma pergunta. Terei retribuído com o mal aos que me fazem mal? Terei despojado sem razão do meu inimigo? Oitava Mishnah, terminando assim o Ilhot Deot. Similarmente, quem guarda rancor do outro judeu transgride uma proibição, conforme está dito: não guardarás rancor dos filhos do teu povo. Como guardar rancor pode ser definido? O que é guardar rancor? O que seria guardar rancor? Vamos pegar um exemplo. Reuven pede para Shimon: aluga-me essa casa. Ou empresta-me esse touro. E Shimon não aceita. Alguns dias depois, é Shimon quem pede emprestado ou alugado alguma coisa, e Reuven lhe diz: tome, eu te empresto. Eu não sou como você, não me comporto como você se comportou. Então também não é sobre dar aquilo que você provavelmente não faria por mim a você, dizendo: tá vendo, eu pelo menos faço isso por você, você nunca faria o mesmo por mim. Isso é guardar rancor, e é uma forma de envenenar a bênção que eu estou dando para o outro. Estou transformando aquela bênção em maldição, estou aplicando energias ruins àquilo que eu estou oferecendo ao outro, e isso traz maldição para mim e para o outro. Em vez disso, a pessoa deve erradicar o assunto de seu coração e não abrigar nenhum tipo de ressentimento, pois cada vez que traz o assunto à mente, ele se recorda, ele é capaz de querer retalhar. E é por isso que a Torá condenou guardar rancor e ordenou que se erradicasse, que se erradique inteiramente do coração a ofensa, a ponto de que ela se torne esquecida. Perdoar é uma forma de evitar a Lashon Hara, de evitar essa língua má, ou de evitar o rancor, é perdoando. É dito, de acordo com o Ilhot Teshuvah de Maimônides, diz assim: aquele irmão que perdoa de prontidão ganha méritos no Olam Rabá. Agora, aquele irmão que não perdoa o seu próximo, e o seu próximo lhe pediu perdão uma vez e você não perdoou, ele pediu perdão mais uma vez e você não perdoou, ele pediu perdão mais uma vez e você não perdoou, ele tentará novamente, e se você não perdoar ainda assim, a responsabilidade espiritual daquele pecado recai sobre você. O peso espiritual daquilo recai sobre você. Você se torna o culpado, porque no coração dele, com Hashem, ele já está perdoado. O problema é que você não perdoa, então agora o peso cai sobre você. Então que evitemos a Lashon Hara a todo custo. Que possamos trazer mais próximos de nós cada vez mais o Tikkun Olam deste mundo, e que possamos, através de nossa língua, retificar o nosso mundo através de nossas atitudes, transformando o mundo num lugar mais belo, mais justo, mais bom, mais justo, mais belo e mais verdadeiro. É isso, nós vamos ficando por aqui. Foi uma aula bem mais curta, mas já estávamos encerrando o Ilhot Deot. Eu agradeço você que ficou conosco até aqui e que esteve acompanhando todos os episódios do Estudando Ilhot Deot conosco, esse shiur para jovens e guerins estudando Ilhot Deot. E eu espero você na semana que vem com um assunto que ainda não decidimos, mas espere, porque ele já será revelado, provavelmente na área de comunidade de nosso canal. Então fique ligado, não perca os próximos estudos. E como dito, após sempre terminarmos um tratado dos nossos sábios, Berich Rahamah de Sayan, bendito misericordioso que nos conceda ajuda.
É isso, vou ficando por aqui, agradeço você, convido você a nos seguir em nossas redes sociais, @sinagoga_etzchai_ em todas as redes sociais, no Instagram, no TikTok. Ainda não temos Facebook, nem todas, né? Não temos Facebook, mas temos nosso Instagram, nosso TikTok, @sinagoga_etzchai. Convido você também a fazer a sua contribuição através do QR Code que deixaremos ao final deste vídeo por alguns minutinhos e também através dos nossos dados bancários que estão presentes na descrição do vídeo, assim também como os links para nossos arrobas para copiar e colar para o Instagram e para o TikTok. Abaixo disso tudo nós temos um link para você que deseja fazer parte de nosso canal de comunicação. Faça parte você também de nosso grupo de WhatsApp, onde todos os dias eu envio sempre um áudio da Parashá da semana, juntamente explicando a Parashá da semana, a aliá do dia. Cada dia eu mando uma aliá de segunda a sexta, nas segundas e nas sextas a primeira e a segunda aliá, e nas sextas-feiras a sexta e a sétima aliá. E durante toda a semana mandando um áudio a cada dia sobre uma aliá, também como o texto dessa Parashá em português e em hebraico, que transliterado para você poder acompanhar. E um resumo desta aliá também com a interpretação desta aliá no Pardês, através do Peshat, do Remes, do Drash e do Sod, seguido por um áudio meu explicando a Parashá à luz de nossos sábios e trazendo alguns aspectos ali do Pardês, às vezes, dos nossos áudios, trazendo mais aprofundamento para a sua vida e mais iluminação para a sua alma através das palavras da Torá. Então não deixe de fazer parte. Lá também você pode ter contato comigo, com a Rabanit Wedia ou com o Rav Ezra para poder tirar dúvidas sobre os áudios, para poder tirar dúvidas sobre nossas pregações, para poder tirar outras dúvidas alárquicas da Torá, de nossos sábios, qualquer tipo de dúvida que você tiver, poder conversar um pouquinho conosco, você pode ir lá e conversar conosco nos nossos horários comerciais, a partir das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde, quando nós encerramos as conversas e não respondemos mais, pois nossos horários comerciais já se encerram. Nós vamos ficando por aqui. Agradeço você. Shalom lekulanu ve shalom tzadikim. Paz e plenitude a todos e até a semana que vem. Shalom. יחד לב אל לב נפתח ונראה את האור שבשמיים. יחד לב אל לב נפתח בתקווה.